Hoje a gente vai mergulhar no livro de Jenny Sharp, um guia para quem busca a liberdade. A grande pergunta é: como é que um povo consegue, de fato, derrubar um ditador? O problema é que as respostas mais óbvias, na maioria das vezes, simplesmente não funcionam. Partir para a violência ou esperar um golpe? Essas estratégias raramente trazem a liberdade de verdade. Então, de onde vem o poder de um governante? A resposta pode surpreender. Olha, uma fábula antiga chinesa ajuda a gente a entender essa dinâmica do poder. Até que um dia, eles sacaram. O mestre só tinha poder porque eles obedeciam. A moral da história é essa: o poder do governante depende da obediência do povo. Isso vira o jogo. O poder não é do governante, vem de fontes na sociedade. Autoridade, recursos, sanções, tudo isso depende da cooperação das pessoas e das instituições. E essa dependência é justamente o ponto fraco do ditador, o seu calcanhar de Aquiles. E não é só isso. Toda ditadura tem conflitos internos, ineficiência e outros problemas. Ok, então como se ataca essa fraqueza específica sem entrar no jogo de força dele? A resposta é o que Sharp chama de desafio político, basicamente, retirar a cooperação popular. A lógica é o oposto da luta violenta. Em vez de atacar a força, ataca-se a fraqueza. O objetivo, então, é simples: cortar as fontes de poder do ditador uma por uma. E essa não cooperação crescente pode levar à queda do regime por vários caminhos diferentes. Ou seja, a liberdade não é um ato isolado, e sim um processo estratégico e contínuo. No fim, a pergunta que fica é: se o poder vem do povo, quem segura a chave? Como é que se derruba um ditador? Hoje, a gente vai mergulhar no manual de Jenny Sharp para a liberdade, começando por um enigma que, bom, parece quase impossível de resolver. Essa é a grande questão, não é? Pense bem. De um lado, um regime com controle absoluto das armas, da polícia, do Estado. Do outro, uma população que se sente fraca, desarmada, muitas vezes sem esperança. Parece uma luta impossível. Mas e se não for? Quando a gente olha assim, a balança parece pender totalmente para um lado. O ditador tem as armas, o dinheiro, toda a máquina do Estado. E o pessoal que luta pela democracia? Aparentemente não tem nada. É justamente essa percepção de que o regime é invencível que paralisa qualquer um. E aí, diante de tanta opressão, a reação natural, muitas vezes, nos leva por caminhos que parecem lógicos, mas que, segundo a análise de Sharp, acabam, na verdade, fortalecendo o regime que tentam derrubar. As respostas mais óbvias, como uma rebelião armada ou guerra de guerrilha, raramente acabam em uma democracia de verdade. Golpes militares? Bom, eles só trocam um grupo no poder por outro, mas a estrutura autoritária continua a mesma. E ficar esperando uma ajuda de fora é apostar em algo que geralmente nunca chega. Ou quando chega, vem com seus próprios interesses. E aqui está o ponto central. Quando a oposição escolhe a violência, ela está escolhendo lutar exatamente no terreno onde o opressor tem uma vantagem esmagadora. É o campo dele. Ele tem mais equipamento, mais munição, mais gente treinada para isso. É uma batalha que, na maioria das vezes, já começa perdida. Então, o que resta? E é aqui que a chave vira. E se toda essa força do ditador for, no fundo, uma grande ilusão? Tem uma antiga fábula chinesa que dá uma pista incrível sobre isso. A fábula fala de um mestre que explorava um bando de macacos, obrigando eles a colher frutas para ele. Um dia, um macaquinha mais novo virou e perguntou: Ué, mas por que a gente serve ele? As árvores não são de todos? A gente mesmo pode colher as frutas para nós? E naquele exato momento foi como se uma luz acendesse para todos os outros macacos. Eles simplesmente pararam de obedecer. O mestre, sem ninguém para servi-lo, acabou morrendo de fome. Essa pequena história ilustra perfeitamente a teoria central de Sharp. O poder de um ditador não vem da ponta de uma arma. Ele vem da cooperação das pessoas. É a submissão, a obediência, a ajuda de inúmeras pessoas e instituições da sociedade que sustentam o regime. Se isso for retirado, o poder simplesmente desaparece. Esse poder se apoia em 6 pilares: a autoridade que o regime diz ter, os recursos humanos, ou seja, as pessoas que obedecem e ajudam, as habilidades e conhecimentos que essas pessoas fornecem, os fatores intangíveis, como o hábito de obedecer sem questionar, o controle dos recursos materiais, como dinheiro e propriedades, e, claro, a capacidade de aplicar sanções e punições. Mas o pulo do gato é que cada um desses pilares depende da cooperação da população para ficar de pé. E isso nos leva direto às fraquezas que toda ditadura tem, por mais forte que pareça. É como um gigante com um calcanhar de Aquiles. Essa força toda esconde vulnerabilidades que podem, sim, ser exploradas.
Vamos pensar um pouco. Com o tempo, as ditaduras podem ficar engessadas e a burocracia delas bem ineficiente. As pessoas com cargos mais baixos, com medo de irritar os chefes, podem simplesmente parar de relatar os problemas reais, o que leva a péssimas decisões lá em cima. E quando as próprias forças do regime começam a ter dúvidas, conflitos internos, descontentamento, tudo isso pode criar rachaduras na lealdade da polícia e do exército, que são justamente os pilares que sustentam o ditador no poder. O que nos leva à conclusão mais lógica de todas. Se a cooperação é a fonte do poder, então retirar essa cooperação é a chave para desintegrar o regime. Quando gente suficiente decide parar de colaborar, as fontes de poder do ditador secam. Simples assim. Ok, mas como essa retirada de cooperação acontece na prática? Sharp chama isso de desafio político, ou luta não violenta. É uma técnica de ação que vai direto na jugular, atacando as fontes de poder do ditador. E o que é realmente impressionante é a variedade. Não estamos falando de uma ou duas coisas isoladas. Foram identificados quase 200 métodos específicos de ação não violenta. É um verdadeiro arsenal de táticas à disposição. E esses métodos todos se dividem em 3 grandes grupos. Primeiro, o protesto e persuasão. São os atos mais simbólicos, como marchas e vigílias. Segundo, a não cooperação, que é o coração da estratégia, retirar o apoio através de greves, boicotes. E terceiro, a intervenção, que são ações que atrapalham ativamente o sistema, como ocupações ou até a criação de instituições paralelas. Mas agora vem o ponto talvez mais importante de todos. Ter um monte de táticas disponíveis não adianta nada se não houver um plano. Atos espontâneos, por mais corajosos que sejam, raramente funcionam. A chave para tudo isso é o planejamento estratégico. É preciso pensar na ação como uma pirâmide. Lá no topo está a grande estratégia, a visão de longo prazo, o objetivo final. Abaixo, as campanhas, que são sequências de ações para atingir metas maiores. Depois vêm as táticas, para ações mais pontuais. E lá na base estão os métodos, as tais armas não violentas. Cada nível se apoia no outro, num avanço calculado para enfraquecer o ditador e, ao mesmo tempo, fortalecer a população. E é esse propósito que tem que guiar todo o planejamento. O objetivo final não é só criar um vácuo de poder, é construir instituições democráticas que durem. Um processo que, na verdade, já começa durante a própria luta pela liberdade. Para fechar, fica uma reflexão. A teoria de Sharp foi criada pensando em ditaduras, mas a ideia central dele, de que o poder político depende do consentimento das pessoas, ecoa em qualquer sistema de governo. E isso levanta uma questão fundamental. Se o poder reside no povo, o que isso revela sobre a natureza do poder em qualquer sociedade, em qualquer lugar do mundo?